bom dia, bom domingo para todas e todos que nos acompanham aqui no programa Palavra Nua, no suporte com a gente, sempre a Júlia Sagiorato. Hoje, a gente traz uma pessoa bem especial também. Aliás, esse programa só tem trazido gente especial, né? O pessoal pede e a gente traz aqui para fazer uma prosa boa todo domingo. Mas é uma pessoa histórica aí da luta, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e é nosso companheiro Altair Lavrati. Será que ele já está por aí, Júlia? Olha aí. Lavrati, bom dia, bom domingo. Como está você? Eu sei que a internet está falhando um pouquinho, mas a gente é teimosa e teimoso e vai fazer esse programa acontecer da mesma forma. Tudo bom? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Cláudia. Claro, aqui no nosso interior a internet é uma dificuldade, mas a nossa insistência, né, e persistência não vai deixar de fazermos acontecer o programa, né? Muito bem, vamos lá. Lavrati, como eu falei na introdução, muita gente queria te ver nesse programa. Muita gente queria saber um pouco mais sobre a tua história, muitos companheiros e companheiras que já dividiram aí a trincheira contigo. Então, gostaria que, especialmente para essas pessoas, você contasse um pouquinho do teu início de vida, da tua infância, da tua família. Quem é a tua família? Reparte com a gente essas palavras, por favor. Sim. Meus pais, nossos pais, pai e mãe, são vindos do Rio Grande do Sul, né, região próxima de Palmeiras das Missões, Guaporé. Vieram para Santa Catarina nos anos 40, né, do século passado. Nascemos todos do século passado. E se estabeleceram em Pinhalzinho, na comunidade de Linha Tiradentes, né? Então, quando vieram do Rio Grande, já estavam com 3 filhos, né? E depois, aqui em Santa Catarina, formamos uma equipe de futebol de campo, 11. Uma moça, uma menina somente, e 10 rapazes, né? Então, foi um quadro, eu acho que para ela, para nossa irmã e para nossa mãe, foi um quadro um tanto quanto doloroso, né? Porque uma comunidade machista, um mundo machista, e veja, eu aprendi a lavar louça depois de muito tempo, né? Então, era só com as mulheres os trabalhos de cama, mesa e banho, cozinha, terreiro, pátio e roça, né? Mas era isso. Eu nasci em 24 de maio de 1966, sou o filho de número 10. Depois de mim, só o Ademir, o último filho, né? Então, nascemos nesta comunidade. Eu acredito que só nós últimos 3 filhos que nascemos no hospital. A mãe teve parto no hospital de Pinhalzinho. Os outros todos parteira, né? Então, o pai e a mãe sempre contaram da distância que a parteira morava, né? Morava num outro município. Hoje, se tu vai ver, nós morávamos na comunidade de Linha Tiradentes, e aí o pai ia buscar a parteira em Modelo, praticamente, né? Que é um município vizinho. Então, era uma cavalgada para ir, para voltar, e a mãe esperando, né? É uma loucura. É inacreditável essas coisas, mas é coisa do tempo, né? Então, um processo assim sofrido, família grande, né? Era matão, segundo o que o pai contava, era tudo mato naqueles tempos, né? Foram as colonizadoras que venderam as terras, e é importante a gente dizer que as colonizadoras, nesses tempos, eles já faziam uma classificação, Cláudio. O que era italiano para uma comunidade, o que era de origem alemã para outra, caboclo para outra. Então, se você vai ver assim, a nossa comunidade, ela tinha 2 famílias caboclas, mas isso depois de um certo tempo. Uma família de origem polonês, mas era uma gringaiada geral, sabe? Tutti italiani, tutti ladri.
Então, foi nesse meio que a gente se construiu, né? E a nossa infância foi de futebol, né? Com bolinha de laranja, ou tinha uma outra que não, a gente não conseguia, não degustava, não era boa, mas era com uma cidra, né? Então, nós jogávamos no campo da comunidade, nós jogávamos nos potreiros, era futebol, muita cantoria. A nossa família sempre foi de cantadores, né? Gritão, não. Ninguém é um Pedro da vida, né? Mas sempre muita animação, desde os irmãos do pai, as irmãs, né, os avós, muita cantoria italiana. O pai recebia na casa, o pai e a mãe recebiam na casa, assim, os compadres, e passavam a noite contando história, e aqueles causos de assustar a criança, sabe, para a gente ficar comportadinho, encolhido. Desses eu gosto, nem hoje. E passava a noite em cantoria, né? Era só na luz de vela ou de querosene, né? E nós do quarto escutando, e eles cantando e contando história, tomando uma cachaça, evidente, porque a cachaçinha era o combustível, ainda é o combustível do pobre, né? Não é uma gasolina assim, que é muito cara, não, nesses tempos, né? Mas era assim, uma vida muito, muito sadia, muito divertida, né? Sempre com muito pomar, muita fruta, muita galinha no terreiro, porco, né? E a gente teve o privilégio de morar bem pertinho da comunidade, da igreja e do salão comunitário. Então, era sair da porta da igreja e entrar na porta da casa, bem perto, uns 200 metros, 300 metros, né? Então, por isso a gente também, no nosso tempo de criança, era nós que batia o sino às 6 da manhã e meio-dia às 6 da tarde. Existia aquele costume na igreja católica dos tempos, né? Quando falecia alguém também, a nossa família lá bateu o sino, um sinal de uma nota de falecimento era bater um sino compassado, né? Pam, pam, assim, né? Ia. Então ali a gente se criou, né? Aí os tios, todas as famílias grandes, o nosso primeiro vizinho eram mais 9 filhos, tinha as meninas e os meninos, nós jogava bola, se entreverava nos potreiros, né? Era muita felicidade, muita alegria, né? Alienação pura, é verdade, né? Mas era aquilo que a gente sabia da nossa vida e da vida da comunidade como um todo, né? Super gostoso a gente falar e lembrar desses tempos, viu, Cláudio? Porque remete ao espaço, remete às pessoas, né? A simplicidade, a entreajuda, a solidariedade. Aquilo era uma coisa muito, muito deliciosa de se ver. Os mutirões, né? Nós, criança, era sempre os que faziam o furdunço fogo, né? Nesses tempos, né? Os grandes trabalhavam e nós estávamos que nem os cachorrinhos pequenos, faziam barulho nos arredores das casas, né? As noites de serrão, a capelinha que passava pela comunidade inteira, e a gente, praticamente as famílias rezava quando eu recebia em casa, mas passava depois mais 5, 6 casas acompanhando, né? E era rezar o terço rapidinho. Por sorte, os gringos, quando rezam para rezar uma Ave Maria, era 10 segundos, né? Então era ligeiro para rezar, e depois nós ia para fora da casa para brincar de esconde-esconde. Era escuro, mas tudo valia, né? Voltava para casa sujo, igual Às vezes dizia que estava limpo e já ia para a cama. Você imagina o nosso estado, né? Mas era gostoso para caramba, viu? É gostoso lembrar disso. Então, foi uma vida assim. Felizmente, a nossa família, assim, muita saúde, né? Sempre. Não tivemos problemas, assim, com ninguém. Um irmão que teve, na verdade, machucou a perna e ficou com um pouquinho uma deficiência, né? Mas sossegadão, né? Trabalhador, todo mundo gostava de cantar nos bailes, dançar nos campos de futebol, jogar bola, né? A nossa irmã sempre foi catequista, contribuía na escola, na comunidade como um todo.
Era do tempo, assim, Cláudio, que a gente só tinha... Eu ouvi o tio sobrinho contar uma piada, me fez lembrar, nós só tomava refrigerante no dia, na única festa da comunidade, né, na festa do padroeiro. Meu Jesus! Então, nós ganhávamos um trocadinho para ir tomar um refri, e nós tinha na época, eu acho que era Sarandi, o nome uma garrafinha, né? Então, a gente tomava um golinho e olhava para ver quanto tinha esvaziado, né? Uma coisa louca. Para sentir o quanto que é diferente, né? Nós tínhamos, na época, só o rádio a pilha, um radinho a pilha. Inclusive, não temos mais... O pai mandou consertar uma vez, alguém de nós deveria tê-lo, mas se foi. Quem pegou para consertar não devolveu mais, né? Então, nós ficamos sem. Mas era só o rádio. A televisão, meus manos mais velhos iam assistir a Copa de 70, e eu em Pinhalzinho, na cidade, que tinha 2 lugares que tinha televisão. Preto e branco, evidentemente, né? Nos anos 70, se imagina. Então, não vou dizer a revolução, mas a evolução tecnológica e também humana nesses 50 anos aí, grandiosa, né? Um pouco assim, né? Nós formamos, assim, muita... o grupo de jovens, né? Os encontros regionais, muita vivência com a juventude. A nossa comunidade era grande, ela tinha mais de 80 famílias, e nós fazíamos mais de 3 equipes de futebol de campo. Ao sábado à noite, nós íamos nos torneios de futebol de salão, de vôlei. Nós jogava a partida e sentava no lado do campo e tomava cervejinha, evidentemente, e cantoria. Toda a piazada da comunidade assim era envolvida em cantar e diversão, né, sabe? Sem brigão, nós tínhamos assim, uma facilidade em envolver, daí envolvia as outras comunidades, os outros times, né? É muito gostoso, bom por demais. Que diferença, né? Hoje hoje já não tem mais essa força de vontade para tanto, né? Mas pelo menos para lembrar nós temos força de vontade. E que bom, Lavrati. Você falou aí das histórias, eu fiquei pensando das histórias de visagem, que eu gosto muito de ouvir, lá com o tio Pinheiro, mas quando eu chego em casa, aí o Pedro é que sofre aqui em casa, porque aí ninguém dorme, né? Que a gente fica com aquele medo, mas é aquele medo também de criança, aquela mística da vida, né? Então isso é muito bom ter isso presente. Lavrati, você fala muito desse ambiente da comunidade, né? Foi aí que tu conheceu também o movimento, que foi se aproximando da luta? Como que foi esse processo? Então, nos anos 80, antes eu queria falar que o nosso pai, ele serviu o exército e estava para ir para a guerra na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele estava em Uruguaiana, esperando para o embarque. E, por sorte, não foi, né? Mas o que eu quero dizer que por conta do pai estar nessa banda militar, ele foi da arena naqueles tempos, né? Era devoto dos militares. Pensa Meu avô uma também. Coisa bruta, né? Então, mas depois com Dom José Gomes e o seu debate, o seu discurso, os seus sermões, as conversas, porque na nossa comunidade, então, quando o bispo vinha na comunidade, os padres vinham, a nossa casa era a casa que eles habitavam, eles ficavam, então, valeu por demais para ir abrindo um pouco uma perspectiva diferente de olhar para o mundo, né? Mas o pai votava para a direita, sempre. Mas aí repensou e retomou as rédeas de classe trabalhadora, né? E, por fim, aqui faleceu defendendo o Partido dos Trabalhadores. Então, teve 3 irmãos nossos que vieram para a ocupação em 25 de maio de 85. Um deles, o Reinaldo, é que mais participou, mais atuou
desde o início da organização das comunidades eclesiais de base e nas reuniões que a diocese fazia, né, de organização dos trabalhadores para a luta pela terra. Então, ele frequentou tudo isso e me lembro que ele sofria por demais, porque era ir para uma reunião e chegar em casa e encontrar um ambiente diferente, onde não se admitia, né? O início para ele deve ter sido um cão, né? Muito, muito ruim. Mas ele tinha muita formação, assim, dentro do grupo de jovens, né? Isso lhe dava a possibilidade de suportar essas opiniões diferentes, né? Esse embate que tinha, mesmo familiar e depois comunitário, né? Que ele se tornou-se uma pessoa muito combativa, né? E avançou. E da comunidade ele conseguiu, eles se organizaram em 9 jovens para a ocupação, né? Eu participei desse processo. Então, aí tem outra parte da minha infância que não posso, minha infância e adolescência, que não posso deixar de contar, que é bem gostosa, que eu fiz até a 4ª série forte nessa nossa comunidade, né? E depois eu fui para a cidade para poder estudar do 5º ao 8º ano. E depois o ensino médio, o 2º grau. Eu fiz técnico em contabilidade. Então, quando eu estava praticamente no fim do 2º ano, eu fui morar na casa do meu irmão, que era ferreiro, né? Pobre, trabalhador. Ó, aí está um artesão, viu? Toda a arte de ferramentas para o campo, a roça, desde de carroça, foice, tudo feito a marreta. Então, nós tínhamos 2 irmãos morando na feira. Então, os outros mais pequenos iam estudar e moravam aí com eles. E eu tive a oportunidade de ser, por uns 6, 7 anos, quizá 8, jornaleiro da cidade. Entregava o jornal Correio do Povo nas horas de folga. Quer dizer, das 4 da tarde às 6h30, por aí, para começar as aulas às 7. Era com uma bicicletinha, e pensa, tinha 100 e poucas assinaturas, fazia todo o giro da cidade, pedalando, e depois eu chegar em casa e tomar um chá e ir para a aula. Mas era um limite de pobreza desgraçado, sabe? O mano, na família, comprar 1 quilo de café, mas, olha, era muito difícil. Carne, não tinha. Ou a gente trazia lá da roça, da casa da mãe ou da sogra dele, né? Nós ia comprar um fígado de vez em quando. Eu tenho um sobrinho, filho do meu mano, que conheci, quando fui morar, ele tinha lá seus 2, 3 aninhos. Ele foi liderança do Movimento Sem Terra em Ribeirão Preto, e mora lá até hoje. O Divar, o Movimento Sem Terra, o conhece muito bem. Então, eu e ele ia para o açougue comprar o fígadozinho, né, para passar uma semana, às vezes, né? Então, foi no último ano do 2º grau que eu fui chamado pelo diretor da escola para mim fazer o estágio na Caixa Econômica. Então, mudou meu padrão de vida, querida. Eu saí de jornaleiro para estagiário na Caixa Econômica, de Pinhalzinho. Olha então, aí. quando isso foi no ano de 85. Então, quando meus irmãos e a igreja organizou, foram para a ocupação, eu estava concluindo o 2º grau e estagiando na Caixa Econômica. Então, por isso eu não fui. Eu achava que eu ia ser um bancário, né? E não precisava dessa coisa de ir para baixo da lona preta. Não era esse o debate. O debate é que tinha 3 irmãos que estavam indo, então até o pai disse, não, vocês, isso já me chega, porque o pai também tinha, o pai e a mãe tinham medo, né? Todo mundo tinha medo. Os que foram e os que ficaram, todo mundo tinha medo. Porque uma ocupação, não se sabia o que estava por acontecer, né? Então, eu não participei da primeira ocupação aqui em 85. Mas vieram 3 irmãos para cá, né? Que resistiram até então, até a conquista, né? E a minha militância, então, era aí, acompanhando eles. Então, com o jornalzinho, com a entrega do jornal, eu contribuía com o meu mano, que era o dinheirinho para ele pegar um carro para ir para as reuniões, né?
para de repente tomar uma cachaçinha nas reuniões, nas estradas, ou, né? E até mesmo para o futebol, pagar o nosso caminhão para ir jogar bola era com o dinheirinho do jornal. E a gente ia se ajudando, né? Essa forma, né? E então eu comecei no Movimento Sem Terra. O meu ingresso no Movimento Sem Terra foi na secretaria em Chapecó. Eu já era casado, então. Tive a felicidade de namorar por uns 7 anos uma menina que morava na comunidade vizinha, né? Mas que depois viajou para, não é Itá, como é lá, o Rio Grande? Para Aratiba, no Rio Grande do Sul. Foi trabalhar na casa de um tio dela, e depois foi para Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Então, e eu ia correndo atrás com cartinhas, e não tinha telefone, era só carta, né? Tinha que descobrir o endereço, e então nós casamos em 1990, e em 86 eu entrei na Souza Cruz em Chapecó. A minha tristeza foi essa. Em 86 eu entrei na Souza Cruz em Chapecó, trabalhei até no 89, né? E daí eu disse que burro de carga nunca mais, cangalha também não trabalharia mais para patrão. E então o companheiro Arnaldo Milan e a companheira Vanderlita me encontraram aqui num dia de passeio aqui em Abelardo Luz e pediram para que eu trabalhasse na secretaria do movimento. Tinha um contador lá que estava saindo, e eles precisavam de alguém para trabalhar uns projetos que tinha, né? Prestação de contas, etc. Então, essa foi minha primeira experiência no Movimento Sem Terra. Muito dura, viu, Cláudia? Muito dura, porque prestação de contas de projetos, né? Um projeto da Alemanha, e pai, não conhecia nada, e o rapaz que estava, o companheiro que estava, ele estava e depois não estava mais, então tinha que começar a compreender e buscar informações e, né, para ir ajustando. Então aí foi o meu início de MST efetivamente, né? Eu tinha passado num concurso de uma empresa Canguru, de Chapecó, e eu estava indo para lá, e coincidentemente, no passeio aqui, os companheiros me encontraram e disseram: olha, tu não quer ir para a Secretaria do Movimento? Mas aí eu disse: olha, não precisa pensar mesmo, né? Vamos lá. Porque dentro de trabalhar, voltar para um emprego de empresa e estar numa organização do povo, não precisava pensar, né? Então, lá nós começamos. Lavrati, e qual foi o momento, assim, que você passou a contribuir também na organização também das famílias, nas ocupações? Que histórias você traz também desses momentos? Sim. Então, volto à família para depois ir para a família MST. Casamos em 90, e a minha companheira teve a primeira filha prematura, com 5 meses. A minha mãe disse: meu Deus, como que vai nascer já a filha? Eu disse: mãe, não sei. Então, quando casamos, ela estava grávida, e a Bruna, que tu deves conhecer, nasceu em janeiro de 91, nós casamos em agosto, né? Então, foi ela a primeira, e já em 93, em fevereiro, nós tivemos 2 filhas gêmeas. A Dayana, que hoje é médica, que se formou em Cuba, né? E a Cristina, que se formou em História na UFSC, e hoje é professora, não tem nada a ver, ela hoje é professora de robótica na Austrália, para tu ter ideia. Está lá numa experiência já de 3 anos, e eu acho que vai ficar mais uns 3, por aí. Está estudando, está se formando, está bem construída, assim. O bom disso é que está lá, mas está muito calcada, assim, na terra, na conquista, na organização, né? Sua perspectiva, sua visão
é de ser lá uma professora sem terrinha, como ela diz, né? Porque ela participou dos encontros do movimento sem terrinha aqui, né? E em seguida do nascimento das filhas gêmeas, nós fomos obrigados, porque na secretaria do movimento nós não tinha salário, né? Eram contribuições, e me lembro que na época o Wilson Santin era deputado, então ele contribuía com o Movimento Sem Terra, e essa contribuição dele e de outras entidades, nós tínhamos que partilhar com o povo que estava na frente de massa, organizando o povo, né? E aí o que restava, então partilhava um pouco para mim e para a Amélia, que era secretária em Chapecó. Então, a gente não tinha certeza das coisas, né? E precisava de dinheiro, não tinha como fugir à regra. Então, quando nasceram as meninas gêmeas, a nossa família que estava aqui no assentamento, né, iniciaram em 3, vindo para o assentamento, e depois, em 85, em 86 veio mais um, em 87 vieram mais 2, então aqui formamos um grupo coletivo de 7 famílias, entre irmãos e irmã. Voltou quase tudo para cá, e o pai e a mãe vieram para cá também, né? Então, nós viemos para Belardo Luz em 10 de julho de 1993. E no na Barra da Saia ou na Barra da Calça, nós trouxemos para cá junto um afilhado que adotamos lá que fomos padrinhos em Chapecó. Um caboclinho que morava vizinho nosso no bairro Esplanada. O bairro Esplanada tinha 4 moradores, né? Eram nós e mais essa vizinha que morava. Ela era amante de um senhor lá e teve filhos e fez o baraquinho de lona e lâminas, né, no nosso lado. E essa criancinha ficava sempre sozinha em casa. Ela ia prostituir-se, né? Então ela dava o mamar para o neném e fechava o baraquinho e ia para a rua. E às vezes a gente ouvia a criança chorar, nós ia lá buscar ele para casa, né? Segurava em casa. Então ela meio que se acostumou e gostou, e nós também não falamos nada, né? Nós ia pegando e fomos criando o neném, o Leandro. Mas ele era chatuquinho. Pensa num menino pequeno, né? Fortinho. E daí, nos dias, ele passava assim meio que na rua, né? Então, quando a gente veio, ele veio junto e veio para eles em 15 dias pegar ele de volta, né? Mas aí ficou 4 meses conosco. E então, quando o pai e a mãe vieram aqui para buscar ele, nós falamos, ó, se vocês quiserem deixar ele conosco, nós adotamos, né? Então, a mãe meio que titubeou um pouquinho, né? Foi mais difícil, mas aí nós tínhamos uma assistente social aqui que ajudou a encaminhar o processo, e aí foi feito uma adoção, assim, como filho legítimo, e aí já veio morar conosco, já ficou aqui. Então, nós, em 1994, nós já estávamos com 4 filhos, né? 4 anos de casado, 4 filhos na casa. Mas bem tranquilo, assim, bem sossegado, né? Então, o Leandro foi um menino que, inclusive, ajudou muito a cuidar das meninas, porque ele nunca foi, assim, brigão para com os brinquedos, né? Ele sabe, pensa no menino esperto, né? Ligeiro. Ele gostava de brincar comigo, uma brincadeira, assim, muito mais bruta, né? Eu podia ser um tanto quanto violento com ele, em jogar ele para cima, pegar pelas mãos e girar, era isso que ele queria. Se fosse fazer carinho no pé, ele não gostava, né? Morder o queixinho dele, então, embora. Então, nós viemos para o assentamento em 93, né? Então, aqui, passei mais 2 anos no trabalho do grupo, né? E aí, mais um desafio. De novo, o Arnaldo Milan me convidou e me levou para a cooperativa que nós tínhamos aqui no assentamento 25 de maio. Uma cooperativa de produção, Cooperjus. Então, aí também foi mais um momento trágico de enfrentamento, porque cooperativa do MST no sistema capitalista é para a gente sofrer.
pensa no quanto foi doído, né, em trabalhar com dinheiro, com produtos, com mercado, né, com um povo que tem necessidade de tudo. Então, foi uma experiência interessante porque a gente aprendeu, a gente pelhou, a gente encontrou muitos desafios, muita pauleira, né? Então era cooperativa, era ocupação, né? E aqui em Abelardo Luz era uma vertente de ocupações. Era uma e mais outra e outra, eu acho que teve mais de 50 aqui no município, né? Não, 50 não digo, mas mais de 40 teve. A irmã que eu diga, né? Então, eu entrei na cooperativa em 1996, né? E aí sim, daí de 96 até agora 2016, a minha vida foi 80% MST e 20% companheira e filhos. Então, nossos filhos, quem criou foi a Anne, né? Minha companheira, e os irmãos e irmãs, cunhadas aqui, né? Porque a minha presença em casa era muito rara. Era ocupações, era o trabalho da cooperativa às vezes não era possível, porque era de a pé, eu ia daqui de casa até a 25 de maio, 9 quilômetros eu fazia de a pé, ida e frida. Para ir era garantido que eu ia de a pé. Para voltar, às vezes os agrônomos que trabalhavam conosco, eles coincidiam de me pegar na estrada e pegavam uma carona para casa, né? Então, foi também uma experiência assim de bastante sacrifício, empenho, né? Mas não tem como você sair, né? Não tem como você deixar de fazer, como você deixar de estar presente, né? Era muita turbulência, muita coisa para se fazer, e como já disse Jesus, a messe é grande e os operários são poucos, né? E aqui o caso era assim também, né? É muito trabalho, muito território grande, a cooperativa com muitas tarefas, muitos desafios, e sempre muito poucas pessoas que se integravam nesse processo, né? Muito embora entre companheiros, mas a influência externa do inimigo, né? Aqui em Abelardo Luz foi sempre muito forte, muito presente, a ponto de prefeito promover famílias a saírem do lote para ele colocar famílias dele, assim que eles tratavam, né? Vamos tirar a família do movimento, botar a família nossa, para ir enfraquecendo o nosso quadro, para ir se infiltrando, para ir dando coice na cooperativa, para ir armado por lá por perto, né? Olha, não fosse o coletivo, né? Não fosse a gente ter organicidade e ter um horizonte assim, ó, de perceber, olha, nós temos que olhar para lá, né? Para a esquerda aqui que nós temos que olhar. Não fosse isso, a gente ou se tramava no facão, apanhava, ou fugia, ou nunca mais quero ver, né? Então, isso sempre foi desafio. Todo dia de ir para a cooperativa era um dia de desafio. Nossa, mãe, dia de chuva. Um dia meu mano foi me levar de Corchel 2, caiu na valeta, paramos na estrada, e eu, bem esperto, né? Fui empurrar o corcel e fui bem em cima do pneu da frente para erguer, para empurrar, né? E quando o pneu girou, fuá, uma lama na cara. Foi para ir para a cooperativa banhado de barro, tudo, né? Fui e fiquei, passei o dia inteiro lá. Né? Não tem como voltar, né? Então, esse foi um processo de início aqui das peleias do movimento sem terra. Mas muito interessante, Cláudia, porque era discutir com os assentamentos, por exemplo, o repasse dos custeios, né? Nós buscávamos sempre repassar pela cooperativa para dar segurança que as pessoas iam comprar o que realmente era interessante, né? Para não haver um intermediário que vendesse outras coisas, né? E, ao mesmo tempo que as cooperativas da cidade queriam que passasse, que cada família fosse pegar o seu crédito e comprar onde queriam.
Então, o prefeito fazia a sua campanha, comércio e cooperativa da cidade faziam sua campanha, aí pau para cima de nós, e a gente tinha que se virar aqui organizando o povo e organizando, né? Nós sempre de formiguinha, e ia para o debate, nós sempre ganhávamos, né? O INCRA vinha, fazia aquela discussão PIN, FP, né? Do tipo assim, ó, nós temos que fazer democracia, né? Ver o que a maioria acha. Então, eles iam para os assentamentos. Os assentamentos tinham que eleger um coordenador para ir nessa reunião para responder pelo assentamento, se pela cooperativa ou por não, né? Aí a gente sempre tinha a maioria do nosso lado. Ganhava uma liderança que estava conosco, o Movimento Sem Terra, ia lá e dava seu voto favorável, e daí eles ficavam raivosos e vinham para cima da cooperativa com aquilo que eu te falei antes, né? A coice, paulado, pedrada e arma. Era brabo, né? Mas era o enfrentamento para se estabilizar, para ter a conquista da terra, para ter a conquista da energia elétrica, para ter a conquista da moradia, para ter a conquista da produção, né? Foi assim, ó, dá para dizer que a gente é feliz porque essas coisas andaram, né? Hoje, se não está 100% das famílias que acamparam, mas sempre tem uma família que vem, que precisa, né? Que estava lá e no seu cantinho e não prosperava, então ó, tem um BRIC. Aliás, isso é bom e importante saber. O Movimento Sem Terra, em 1998 e 99, fez seminários com o INCRA para denunciar o excesso de compra e venda do direito dos lotes nos assentamentos, né? O movimento não concordou e não concorda com as negociatas, né? E é verdade que não obriga ninguém a ficar onde não está gostoso de ficar. Se uma família não se acostuma e não quer, né? Não tem como, não se amarra a ninguém, né? Mas ao mesmo tempo não dá para deslanchar porque a gente sabe que virou e mexeu, vira latifúndio de novo, né? Então a gente precisa ter esse princípio da precaução, né, cara? Então por isso que a gente também tinha mais esse processo de enfrentamento para papelhar toda hora, né? E fazendeiros compram lotes, viu? Você pode não acreditar, mas fazendeiro se infiltra por aí comprando lote, arrendando, né? Vai tomando devagarinho e avança. Infelizmente, isso acontece, né? Mas tem, por outro lado, as pessoas que sempre fazem esse enfrentamento, famílias que fazem esse enfrentamento, né? Então, neste primeiro ato, que responde por aí. A cooperativa foi, a Cooperjus depois faliu, não suportamos, né? Mas foram aí uns 6, 7 anos mais. Ela foi de 94 até 2000, né? Foram uns 16 anos de dura peleia. E aí que a Cooper West entrou depois, né? Mais estruturada e conseguiu dar conta disso. Só para mais uma palhinha aqui, Cláudia. Quando tratamos no movimento os seminários para a gente definir quais as linhas de produção para que as famílias se envolvessem em produzir, industrializar e comercializar, o leite foi um dos debates, como foi também a erva mate, como foi o peixe aqui em Abelardo Luz. Então, o leite nós iniciamos naquele período da cooperativa que faliu, a coleta a cada 2 dias de 300 litros de leite. A cada 2 dias, 300 litros. E nós juntava ele aqui nos assentamentos e levava para o resfriador em Passos Maia. Pensa num processo para dar prejuízo, né? Mas a ideia era que a gente formasse uma linha de produção, né? Então, nós perdemos uma 608 de ponta a ponta. O nosso companheiro motorista ali, que sempre está em nosso coração, o Valdir, isso sofreu pra caramba com aquela 608 em estrada de chão, dias de chuva, sem condições de andar. O coitado ia recolher em 7 pontos e ia até Passos Maia. Atravessava o riozinho por dentro, não tinha ponte. Então, essas lembranças são gostosas, viu? De pessoas que
levantava a bandeira. E agora nós temos aqui dentro dos assentamentos, então era isso que eu queria concluir, de 300 litros a cada 2 dias, nós temos aqui não sei, eu acho que 5 milhões de litros de leite por mês. Tem mais de 6 empresas que compram leite dentro dos assentamentos. Então, foi uma linha que deu certo. Deu certo para nós, para a nossa cooperativa, e deu certo para os oportunistas, que produzem, vou dizer que tem muitos oportunistas assentados, né? E também para os oportunistas dos laticínios. Que bom te ouvir, Lavrati. São muitas histórias assim que a gente gostaria de conversar pessoalmente, gravar pessoalmente contigo, repartindo um chimarrão, mas não dá, né? Tem que ser por aqui, mas mesmo assim é muito bom. Lavrati, a gente sabe que estar na luta é uma opção política, né? E não é fácil. Você mesmo falou que por algum tempo aí 80% da tua vida era exclusivamente dedicada também à luta, à organização da cooperativa, do movimento, esse não estar com a família em muitos momentos também, né? Então isso tudo faz parte também de um processo político da luta. Eu gostaria de saber mais, Lavrati, sobre as perseguições também, né? Porque também penso que há essa preocupação contigo, que estava fora, que estava no processo de organização da luta, mas também da tua família, né? Como que ficava a tua família nesse sentido? E a perseguição de um modo geral ao movimento, à organização. A gente sabe que você passou por uma prisão também, né? Se eu não estou equivocada, isso faz uns 11 anos, por aí, depois tu pode me corrigir. Então, como foi tudo isso também para ti, para o movimento e para a tua família? Uhum. Pois é, Cláudia, esse outro fator, né? Nós todo dia tu sai de casa e é uma preocupação, né? A minha arma sempre foi boné e consciência, né? Que não tinha muito o que tu pensar, né? A gente precisa ter a segurança de que é um processo de luta, né? E então você não pode correr da raia. Então a estampa do MST nunca me fugiu da testa, né? Quem vê Lavrati passando por aí vê o movimento sem terra. Então isso sempre foi muito forte, né? E aí tive ameaças de toda a ordem, né? Mas isso não amedronta, né? A última que foi assim porque muito pé de chinelo, aí foi para acabar mesmo com o cheque do leite, como diria a companheira Dani, né? Mas assim, ameaças dos fazendeiros, essas coisas aí não assusta, porque aqui em Santa Catarina sempre teve muito essa força da organização, né? Se alguém sofresse ameaça, como foi com todos, com Santim, com Ravanello, com Dilson, com Irma, com a companheira Iraci, né? Tantos, o João Maria. Então, não dá muito para dar bola para essas coisas, né? A gente precisa cumprir com o papel. E isso olha, o MAB, né? Olha no movimento dos atingidos por barragens, mesmo na pastoral da juventude, na pastoral da terra, né? Quantas pessoas são ameaçadas? Então, quando você dá um grito diferente e com uma cor diferente, aquilo que propagam, né? Os grandes meios de comunicação, você passa a ser e chamam de comunista ainda, né? Passa a ser um comunista, no sentido de ser um comunista, o dono da violência, mata tudo e tira tudo, né? Então, a gente sempre lutou com muita consciência. E, claro, a família sempre no espera vir. A alegria é ver a chegada.
né? Tá bom, tá bom. Então, segue para que vai vir outro dia. Então, sempre foi assim. Agora, aquela ação em Imbituba, aí falar também antes, né, da ação em Imbituba, do privilégio que tive em ser indicado pelo movimento a fazer faculdade de Direito. Por isso que eu estava em Imbituba, porque eu fui fazer Direito em Florianópolis, né, na faculdade Sesusc. Então, eu sou bacharel em Direito, grandes coisas, diria o Santinho. E depois da faculdade, nós organizamos a Brigada Urbana do MST em Florianópolis. E depois que eu concluí a faculdade, foi para dar seguimento na bolsa de estudo da faculdade a companheira Daniela Rabaioli, que vocês devem conhecer. E a Daniela, a gente ri muito com ela, Cláudia, vou contar um segredo, que ela foi para fazer o vestibular, mas ela ia fazer o vestibular e voltar. Gente, ela chegou com o roupeiro inteiro, um guarda-roupa e a casa. Fui buscar ela na rodoviária, tava com as malas. Eu disse, menina do céu, que é isso, tia? Não precisa tudo isso de livro para estudar, fazer o vestibular? Se você aponta esse fato para ela, ela chora de rir. Pensa na menina que ri, né? Ela vai assistir o programa, mas então, vamos mandar para ela. Oi? Ela vai assistir o programa, a gente vai mandar para ela, vai chegar nela isso. Ai, Daniel, saudade dela. Então, a gente se organizou lá na Brigada Urbana, e aí estávamos na secretaria do movimento lá, eu, a Daniela, a Camila e a companheira já em memória, a Gina Couto, uruguaia, militante, grande lutadora. Então, nós passamos por lá mais uns 6 anos depois da faculdade, né? Eu concluí em 2006 e nós voltamos para Belar de Luz em 2011. Então, uma das tarefas era essa relação do MST com a sociedade urbana, né? Então, nosso compromisso lá era fazer o debate nas universidades, sindicatos, quem chamava. Eu fui até para um professor que era bancário e dava aula para o terceiro aninho, para as crianças de terceiro ano, né? Ensino fundamental. Eu fui lá prosear com ele sobre a terra, sobre a luta pela terra, né? Mas muito gostoso de falar com as crianças, até mais interessante, viu? Porque pensa no interesse deles em saber, e daí relacionavam que eles também tinham, conheciam o plantio lá de mandioca, ou então tinham milho, ou então não sabia o que era que tinha lá, mas tinha, né? Então, é muito sadio em conversar com ela. Então, a gente fazia essa boa prosa nas universidades, na UFSC, né, na UDESC, e outras escolas, né, na região ali, Palhoça, Tubarão, nós andamos por todos os cantos lá. Era um para um lado, outro para o outro, né? Reunião de sindicatos, organização das mobilizações que aconteciam lá, então a secretaria veiculava para organizar com os sindicatos a estadia, as refeições e tudo isso. Onde ir, quais os caminhos, nós organizava esse processo lá. Então era muito gostoso. Por isso que nós demos o nome à brigada de Brigada Mitico, porque o Mitico era um companheiraço do Sindicato de Processamento de Dados, né? Lutador pra caramba, tanto urbano quanto com o MST. Ele acompanhava as ocupações, assim como a Gina. Era muito bom. Então, ele faleceu de câncer e aí homenageamos ele, né? Fizemos uma bonita homenagem a ele com a participação da família toda, né? E a companheira falando. Foi emocionante pra caramba, né? Essas coisas bonitas que só os trabalhadores e trabalhadoras sabem fazer. Então, nós, num determinado momento, nos envolvemos numa conversa em Imbituba com um grupo de agricultores que foi expulso das terras. Em Imbituba é um município que está entre o Porto e a BR-101.
E ali, nesse interim, nesse meio, havia a comunidade de agricultores que tinham um plantio de mandioca, eles tinham um moinho, né, um engenho de farinha. Olha, butiazeiro, milho, melancia, eram agricultores, né? Você vê uma coisa ali. Aí o governo expulsou eles e fez daquelas terras públicas. E ele fez também a grande desgraça de fazer uma doação de 37 hectares daquela terra para um grupo italiano para fazer criação de gado. Bem na beira da BR, que os gringos queriam produzir gado aqui para levar vivo, para não perder nem o berro deles, né? Daí já ia pro navio ali, já ia vivo para lá. Então era inadmissível, olha, para você ter ideia, 40% da população de Imbituba estava abaixo do nível de pobreza. Um bairro que eles cercaram com um muro para ficar separado das lojas, é chamado de Vila Miséria. Eles dão os nomes para desgraça que criam, né? Então nós já existia uma organização, né? Tem uma companheira lá que foi presa conosco, eu não lembro o nome dela, mas fomos presos eu e o Rui e ela. Ela foi o pior caso porque ela estava grávida e uma gravidez de risco, e a polícia passou a noite ao redor da casa dela, esperando clarear às 6 horas para poder prender. Mas então a gente, com esses agricultores, começamos a fazer o debate da retomada das terras, né? E aí, mas a gente já via, Cláudia, os policiais, as viaturas, todo dia, quando estava fechando o cerco, né? Chegando o dia da ocupação, nós via as viaturas e eles dando o recado para nós: olha, nós sabemos de vocês. E nós sabíamos que eles sabiam. Só que não tinha mais como parar. Eu falava para o Rui: nós vamos tomar-lhe um pau, bem graúdo, mas nós não podemos parar, porque as famílias precisam de nós. Se nós aqui chegar e dizer para eles: olha, a coisa está feia e nós vamos ser presos e vocês vão ter que voltar para casa, aí seria uma covardia, né? E nós continuamos tocando o barco. Fomos até que no dia último E aí a gente fez reuniões que tinha até 7 P2 numa reunião. Polícia disfarçada, né? Mas não adiantava o militante dizer: ó, P2, sai daqui porque a gente sabe que você não tem interesse de ocupação, né? Eles fingem que não estão sendo descobertos, mas fingimos que eles não estão ali. Mas nós dialogava igual, né? Tocamos barco, porque daí a gente se aproveitava em fazer o discurso da sacanagem do Estado, em empobrecer, em tirar as terras, em botar gente empobrecidas, né, amontoadas, sem direito à comida, sem direito à casa. Nós falava para eles, falava muito, né? E quando a gente tá puto da cara, as palavras vêm, né, Cláudia? Pensa como vem, né? Então a gente detonava com eles e eles detonaram com nós, né? Daí, na última reunião que fizemos era uma cooperativa de famílias que juntavam papelão ali, né, que reciclavam. Aí nós fizemos um salão dessa cooperativa, eles tinham uma área que se alimentavam, uma cozinha, e aí fizemos a reunião ali dentro. Eram, acho que 9 horas da noite. Aí eu vi que um desses sem vergonha, ele recebeu uma ligação e ele disse que era o pai dele, que o pai dele estava muito ruim. Eu pensei comigo: vocês estão de sacanagem, né? Mas não deu outra. O meu mano aqui ia dizer: não deu, nega. Nós estávamos na prosa, na mesa ali, de repente, bate na porta. Moço, vamos na parede. Aquela gritação. Mas, poxa, calma, gente, calma. Tem lugar para todos na reunião. Eu falei pro comandante: mas pensa no bicho bruto. Ficou puto da cara, né? Me fez levantar.
Eu disse, não vou botar a mão na parede. Aí me empurrou, né? Eu disse, vamos sentar, vamos continuar a reunião, que esses aqui não foram convidados. Aí ele ficou mais bravo, né? Daí sim, me empurrou na parede, me socou lá e pediu quem eu era, né? Aí eu me identifiquei, dizendo, daí ele disse, é você mesmo, tá com a ordem de prisão. Aí eu disse, muito bem. Pedi dos crimes que eu tinha cometido, né? Aí um dos crimes era propenso esbulho possessório. Veja, como eu tinha recém-me-formado, eu disse, comandante, eu queria ver esse código penal que tem esse propenso. Existe esbulho possessório. E se existe esbulho, é depois que aconteceu. Então, propenso não é crime. Então, o senhor está no lugar errado. Mas que, incomodei. Eu me diverti nessa prisão. Me diverti. Ele tirava, daí pegou minha mochila, ele queria, aí tinha uma promotora, né? Ela queria que levasse minha mochila para ele. Então, quando ele foi mexer na mochila, eu disse, comandante, se tu vai mexer naquilo que é meu, eu tenho que olhar, porque eu não quero que o senhor me bote droga aí dentro da mochila. Aí ele disse, não, calma aí, já. Daí eu virei e fui. Aí comecei a tirar as coisas da mochila. Daí um caderninho, eu dizia o que era aquele caderno. Eu estava fazendo dois cursos na época, um no Rio de Janeiro e outro na faculdade, uma especialização em Direitos Humanos e o curso do MST, que é uma especialização também lá no Rio de Janeiro. Daí eu tinha todo esse material junto, que eu ia estudando, eu ia dando uma lida, ia escrevendo, né? Porque quando tu tá em outra atividade, aparecem ideias boas, daí tu anota, né? Aí quando eu pegava essas coisas, eu dizia para ele, isso é tal coisa, isso é tal coisa, é de tal curso, é de tal... Na minha agenda eu disse, isso aqui, tem todos os crimes que eu cometi, tá aqui, pode olhar. Aí quando pegou a bandeira do movimento, aí eu disse para ele, muito respeito. Aí ele pegou e abriu, né? E botou de lado assim, com todo o seu jeito animalesco, né? Para dizer que quem mandava ali era ele, né? Botou a bandeira em cima. Também não tem nada, né? Aí, de novo, fez contato com a promotora para dizer que nada tinha na bolsa que me incriminasse. Mas mesmo assim, ela quis que levasse. Eu disse, mas leva, né? Não tem problema, é teu esse material. Então, levou para ela e eu fui buscar. E aí fomos eu e o Ronaldo, companheiro do CinePD, também buscar junto da promotora a minha mochila. E lá eu peguei e passei tudo de um por um de novo, meu material, fiscalizando se estava tudo lá, né? Aí nós abusamos. Então nós ficamos, Cláudia, lá. Então o Rui e a... Ai, meu Deus! Marlene. E a Marlene, obrigado, companheira. O Rui e a Marlene ficaram na casa à noite, porque nós conseguimos comunicar eles para não chegar, porque o Rui estava vindo para essa reunião, disse, não venha, porque né, o Paulinho, outro menino do movimento, da direção do movimento, estava ali para contribuir para a ocupação, ele não era conhecido, então, assim que mandaram todo mundo embora, ele pegou e zarpou, né, foi, e ele comunicou ao Rui que não viesse, e ele foi pegar outro menino que estava em Criciúma, e veio embora, veio para o oeste, né. Então, a Marlene e o Rui ficaram sitiados a noite inteira e de manhã a polícia prendeu eles. Então, eu fiquei das 9h30 até umas 4 da manhã sem terem notícia, e quem foi atrás seguindo os rastros aí foi o deputado Sargento Soares e o Robson, advogado, companheiraços, né? E aí o Sargento Soares ia comunicando, né, não está aqui, não está ali, ele passou em Bituba, passou, e eu fui levado devido ao grau de perigo, nós fomos separados, né, eu fui preso em Tubarão, no presídio, o Rui em Laguna, e a Marlene em Criciúma, ela foi mais longe, né,
e ela deixou em casa a menininha de 3 aninhos, eu acho que ela tinha 3 ou 4 aninhos, né, para ir presa por esse grande crime. É bruto. É bruto esse negócio. Então, ficamos 46 horas, acho, preso, né? Eu fui preso no dia 28 e fui solto no dia 30, aniversário da Bruna, um sábado à tarde. Né? Inclusive o Ravanelli e o companheiro Parafuso, que também já é falecido, mas sua memória permanece viva, eles me levaram 2 catatal de livro lá, no primeiro dia que eu estava preso, né? Chegaram aí com os livros. Daí eu disse, mas companheiro, me traz uma cartilhinha pequena, né? Porque com isso vocês estão esperando que eu fique preso uns 2, 3 anos aqui, até que eu leia tudo, né? Podiam me vir com uma coisa mais pequena, né? Mas um daqueles livros eu deixei para um menino, era um gogo boy, né? Muito sabedoria, guri inteligentíssimo, né? Cozinheiro da nossa cela, da nossa zona de prisão lá. Eu fiquei no semiaberto, todos eram ladrões, né? Mas pensa nas boas prosas que fizemos aí. Olha, dormi muito pouco, né? E conversamos por demais. Então, no dia que a televisão anunciava a grande prisão de um grande barbaridade, O né? Então, eles chefão, diziam, né? mas você Foi foi preso? noticiado assim. É. Fizeram. Você precisava ver a comemoração quando o comandante entrou, foi para o lado dos seus capangas, né? Tava ali, olha, gente graúda, tava prefeito, estavam todos se organizaram lá para esperar. E eu passei ali, mas eu me via um grande, né? Porque eu não baixei a cabeça em momento algum. Aí o cara que veio me receber disse assim, mas você não demonstra perigo? Eu disse, eu imagino que não. Eu imagino que não. Para ti eu não demonstro perigo nenhum. Estamos sossegados, tranquilo. Vamos embora. Quem tem medo de mim é quem rouba a terra, né? Quem acumula, né? Tem medo do movimento, da organização que eu pertenço. Esse sim. Aí, né? Então essa prisão ela se reverteu numa atividade de reunião no presídio, né? Eles queriam muito saber, todos eles, né? Inclusive na manhã, só para contar um fato inusitado, para ver como que eles também pensam, os que roubam pensam, né? Os meninos presos. Chegou um rapaz lá que disse assim, já, em que tu caiu? Qual o artigo? Aí o cara disse, olha, lá que era roubo também, né? Ele fez 13 assaltos de Criciúma a Florianópolis e rendeu 10.200 e poucos reais. Pensa no pau que ele levou. Os guris em 3 cercaram ele, né? Ele estava sentado na cadeira. Ele pensou em falar uma grande coisa, né? Os meninos, olha, seu sem vergonha, mas tudo que tinha nome disseram para ele. Você roubou um aposentado? Você roubou um trabalhador que foi receber o salarinho dele lá? Você não tem vergonha? Seu vagabundo, né? Mas show. Porque eles se organizam para roubar coisa grande. Né? Eles se organizam ou para banco ou para coisa que não vai mexer no salário do trabalhador. Eu disse, positivo, é aí que tá certo. Quando eu fui solto à noite, daí o carcereiro vem abrir a porta, né? Aí eles aplaudiram e gritaram, né? Fizemos gritação, sabe, uma festa aí, todo o presídio, né? Daí bateção. Né? Aí eu disse para eles, vocês continuam roubando aquilo que tiraram de nós. Vocês no vosso lugar e nós no nosso. Nós vamos continuar ocupando terra. O guri disse assim, vai que o carcereiro vai te fechar de volta, né? Então, sumimos, né? Vamos embora. E melhor ainda foi, então, enquanto estava preso, né? Mas, olha, 36, eu acho, entidades, advogados e, inclusive, um desembargador, o que faleceu, o Lédio Rosa, assinaram habeas corpus, né?
para a soltura de nós. Muitas entidades participaram do ato no dia 5 de fevereiro de soltura. Então, você me perguntava como foi para a família. A minha companheira é muito tranquila, assim, ela eu não vou dizer que é sangue frio, mas ela tem muita cautela, não se desespera, porque ela assume esse papel para o conjunto das crianças, né, das meninas. Então, ela foi cautelosa e sempre num aguardo, né? Então, no sábado à noite, chegamos em casa e fizemos uma festa de aniversário da Bruna. Mas teve um afilhadinho nosso lá que mais agarrou no pescoço e não soltava mais. Ficou umas 2 horas preso, sabe? Preso no colo, assim, que ninguém tirava, né? E ele dizia, olha, o meu pai tem um amigo que é polícia. Aí eu dizia para ele, querido, os policiais são gente, né? É amigo do teu pai, ele é uma pessoa, né? Ele trabalha de policial, é uma função, é uma tarefa dele, né? Amanhã ou depois, quem sabe você também vai gostar de ser, você vai ser, né? Para ir conformando um pouquinho ele, para ele não ter medo daquele amigo do pai, né? Que vinha na casa dele, né? Então, é um processo assim, olha, é militância, é consciência de classe, ou você ou você tem consciência, ou você vira uma coisa, né? Por isso que tem sempre essas resistências. Então, esse foi um duro golpe, né? Um duro golpe com a nossa liga. Mas fico feliz porque lá estava o nosso filho adotivo, né? O Leandro, ele participou de todo aquele processo também. Ele, a sua companheira Elis e muitos militantes, né, no processo da secretaria, nessa conjuntura, nessa amarração toda, a Daniela, a Camila, o Ravanello fizeram assim um debate geral que daí deu para aproveitar bem, né, no meio urbano, falar da questão da terra, porque ali estava muito notório, né, não é nenhum descaso do Estado, é a desgraça que o Estado cometeu com as famílias em prol do mercado, né? Em prol da acumulação para outros poucos, assim. Uma experiência assim que, embora trágica, mas muito boa, porque faz a gente perceber o que é o balcão de negócio e o Estado. Com certeza. Que história, hein, Lavrati? Te agradeço por partilhar com a gente, por fazer esse esforço também de relembrar, porque a gente sabe que se aprende muito na luta, mas tem coisas que são doídas, né? Que são dolorosas. Então, te agradecemos por vestir essas palavras aqui com a gente. E eu não quero encerrar o programa, Lavrati, sem falar também um pouquinho da tua história com o partido do PSOL, né? Teve esse momento também do teu envolvimento, que você foi candidato aí. Então, eu quero que você traga um pouquinho desse processo e se você também acredita que esse espaço, né, do partido também é um espaço de mobilização ou como que foi construída também a tua candidatura? Sim. Antes, Cláudia, 30 segundos para dizer que uma outra ação interessante que o movimento fez, vou aproveitar o programa aqui, foi a ocupação da área do Exército no norte do estado, né? Muita gente, estudantes universitários, povo urbano que foi, e muitas famílias. E bateu na cara do papel do Exército aqui no Brasil, né? 15 mil hectares plantando para o bem de alguns coronéis. Nem é para o Exército. Aliás, em 2010, o Fernando Henrique Cardoso estava... Não. Em 2000, Fernando Henrique Cardoso estava dispensando jovens porque faltava alimentação no Exército, né? Faltava comida. E só que os 15 mil hectares dava para produzir muita comida, né? Se fosse para o Exército.
um bom espaço para a gente estudar também, que ali, enquanto nós andava aí, o Santim, na organização da Frente de Massa, eu vi o Santim, eu também tive um puta curso, uma faculdade de História e Geografia junto com ele. As cantorias a gente deixa à parte, porque nós meio que cantava um pouco italiano, misturava com português e caipira, e assim, mas foi uma experiência muito maravilhosa também. E com relação ao pessoal, nós entramos no pessoal, constituímos ele aqui em Abelardo Luz em 2014, né? 2013, 2014. Por que o pessoal, né? Por que não o PT? Na verdade, a gente não sai do PT, né? A gente não sai da classe trabalhadora, né? Mas a partir do momento que você é meio que empurrado assim de ombro para fora, que tu sente que tu não está no espaço, porque tem estrelas, não a do partido, mas estrelinhas assim que começam a voar, a subir, a gente não se sente mais no lugar certo, né? Então o negócio é o português, como é que é o nome do cara? Assisti uma palestra dele na Assembleia Legislativa. Ele disse que quando tem problemas numa organização, num partido, não é saindo que tu resolve, tem que resolver ali internamente, no debate, né? Você precisa discutir e resolver interno, para daí crescer, né? Que daí você desenvolve. Mas não, às vezes não tem lugar para fazer o debate. Às vezes você não é convidado a fazer o debate, ou se você vai fazer o debate, você fica fora, né? Então vamos buscar outro espaço, e aí a gente constituiu aqui o pessoal. Mas vou te dizer que também, Cláudia, às vezes é isso, a gente constrói o novo, mas vai levando o vício dos velhos, né? Vai ser um rolo. A perspectiva de estar num outro partido é que a gente consiga construir um olhar diferente, né? E alguns vícios nós precisamos amputar, pelo menos os mais danosos, né? Por exemplo, se abraçar com um inimigo declarado, direitoso, Podemos, por exemplo, né? O DEM. Não tem como um partido de esquerda querer um projeto revolucionário abraçado com essas figuras. Sabemos que tem estados em que o pessoal, tem municípios em que o pessoal fez essas coligações. Então, de santinho não tem, né? Mas nós aqui em Abelardo Luz não queremos construir essas alianças. A gente vai abraçando os desafios, porque é necessário que a população tenha no seu ouvido outras palavras, ou outras intervenções, né? É igual ao desacato, né? O povo precisa ouvir outras coisas, precisa ter uma outra prosa, para não cair nessa linguística da Rede Globo e Record e etc e tal, e que os partidos reproduzem, e tu vai pensando que aquilo é a única verdade, né? E o PT deixou de construir na sua grande maioria dos municípios e locais essas prosas, né? Então, em 2016, nós fundamos aqui, estamos com 42 filiados, né? O partido é pequeno em número, mas é grande em proseio mesmo, né? E aí fomos candidatos, eu e o companheiro Ivar Bissoli de Matos, mas foi muito bom, viu, Cláudia? Muito bom, porque a gente foi o lugar assim que tá todo mundo ligado, tá todo mundo antenado, né? Todo mundo tá com as atenções ali. Então, teve uns 3 debates, acho, na rádio, né? E que daí foi para bueno, assim, foi para botar o facão no toco, né? E tu não faz ideia do quanto os candidatos, especialmente da direita, são despreparados para fazer um debate social, político, social, cultural.
eles não têm conhecimento, eles só têm conhecimento o quanto que eles têm para comprar em tal lugar, para pagar tal, é isso que conhecem, é disso que eles sabem. E de fazer as velhas promessas, né? Então, para debater com esses figuras, não tem a coisa mais boa do mundo. Porque quando tu tem sensibilidade humana, que tu tem conhecimento de causa, e tu sabe o que o povo precisa, por isso ser sensível, né? Ninguém segura. Então, eu tinha assim uma aprovação nos debates para ser prefeito, e por sorte não fui. Te digo por sorte, porque o que seria um prefeito do PSOL num município igual a Abelardo Luz, né? Tu tem que fazer a revolução mesmo, daí sim, daí tu tem que se transformar em 10 e mais 14 de cada um dos companheiros que está junto e ir para o pau, né? Porque é uma relação muito esdrúxula, muito ruim, né? Você entra alguém de um partido, os outros partidos não vão pegar do deputado uma ai, me fugiu a palavra, né? As verbas que os deputados têm para aplicar no município, porque não é do meu partido. Mas se precisa de uma estrada lá para um grupo de famílias, o que tu vai fazer? Tu vai esperar o teu partido ganhar para depois ir pedir? Então, é essa a relação que tem, né? Mas nós ficamos muito felizes nesse debate, e aí em 2016, aquilo que cantamos valeu, porque em 2017 teve outra eleição, porque foi cassado o prefeito do PMDB que ganhou, né? E, e aí fomos de novo no outro ano, de novo assim, uma espetacular, né, no sentido de ir para o enfrentamento da prosa, mas só que em votos não rende, né? Em votos, vou te ser sincero, na primeira eleição de 2016 nós fizemos 300 e umas pedrinhas, e na segunda eleição de 2017 nós baixamos, viemos para 260, 270, né? Mas não era esse o propósito, né? O propósito era ter um espaço onde um sem terra, né? Onde o dois, o três, o 10 sem terra estão dialogando com a sociedade com conhecimento de causa, né? Em falar do porquê que Abelardo Luz não tem um teatro, não tem um cinema, por que as escolas têm que estar se servindo de... Aí tinha a tal da uniformização, né? Todo mundo de uniforme, né? A merenda escolar, despreocupados, né? Não, parece que é demasiado atingir 30%, quando na verdade teria que ser 100% alimentação sadia, porque é uma relação de quem está produzindo com quem está se alimentando, né? Então, eu acredito que os partidos, eu acredito não é de mim, né? Não é uma coisa de ser sabido, mas no Estado Democrático de Direito tem as instituições que vão estar sempre envolvidas nesse processo. Se o Bolsonaro não implantar a sua ditadura, nós vamos ter que eleger presidentes e governadores e tudo, né? Porque o Estado Democrático de Direito está constituído assim. Então, para a gente, o partido é um espaço de debate. O partido é um espaço que a gente pode se mobilizar e construir, né? Agora, Cláudia, dentre partido e política social, tu pode abrir os braços que tu não consegue pegar. Tu não consegue abraçar porque os partidos já não discutem tanto política social, né? Participação do povo, preocupações com o povo, preocupações com a vida, com o espaço onde as pessoas vivem, com a terra, com a roça, com o meio ambiente, mas olha, é loucura. Então, como que a gente vai construir num outro partido, num novo partido, essa velha necessidade que tem de ter uma amplitude no olhar, né? Uma amplitude no olhar. Veja assim que os partidos só estão servindo como um carinho de mão para levar o rei, né? Eu vou colocar o rei em cima e vamos passando no meio do povo, demonstrando meu voto de pobreza,
mas depois eu tô todo ligado com as elites e eu não posso fazer mais nada. Eu assim, ó, admiro muito o Lula e Dilma, todo esse processo dos governos, teve muitos avanços, mas te juro que eu queria muito que em 2001, quando o Lula assumiu, 2002? 2001? 2002? Quando ele assumiu, o primeiro dia ele fizesse um decreto lá de reestatização da Vale do Rio Doce. Olha que daí eu ia gostar dele, eu ia me apaixonar muito mais, porque precisaria ter colocado isso em debate. É verdade que não ia passar pelo Congresso, mas ia passar pelo povo essa discussão do que foi realmente o processo de privatização da Vale do Rio Doce e as outras privatizações. Porque assim a gente sempre vai de arrasto, né? Eles vão privatizando e a gente vai discutindo. Então, quando tinha oportunidade de vir de cima para baixo um decreto e ele tinha calibre para isso e tinha muito povo na rua para pelear, era uma primeira necessidade que se deveria fazer. E depois ele renovou a concessão com a Rede Globo, né, que foi o Pilatos para ele, daí crucificando, né? Bom, são assim coisas que na estrutura deveria ter dado o tempo, na estrutura do Brasil deveria ter dado, mas é isso que digo, né? Quando você se alia com o inimigo, você está nas mãos do inimigo, infelizmente. Mas vem aí novos processos, né? Mas eu gosto do partido, assim, eu gosto de estar envolvido, porque, olha, hoje, enquanto nós trabalhávamos aqui num concerto do trator, vem um mecânico aqui, paz, peleamos bonito, ele é meio defensor do Bolsonaro, e nós se tramamos nas prosas, né? Então é isso aí, tem que me ouvir, eu ouço ele, mas ele também tem que me ouvir, né? Então essas coisas rendem. E eles pensam que eu sou grande coisa, né? Eles vêm meio com cuidado, me provocando, né? Quando eu vejo que eles vêm meio com cuidado, eu me prevaleço. Mas é Muito bom. gostoso, viu, Cláudio? Eu não sei até onde que vamos, né? Mas estamos dispostos aí a reunir muita juventude. Nós temos uma pesada boa no pessoal aqui, né? Eu acho que esse que é o processo que a gente mais tem que abraçar. Eu tenho uma juventude aí que está ansiosa. Onde é que vamos agora? Qual é o nosso papel? O que é que nós vamos agarrar para fazer, né? Vai ter retomada, né? Vai ter retomada. Pois é, Labrati, eu queria falar agora, antes da gente encerrar mesmo o programa, sobre essa retomada, né? Porque estamos aí com mais de 300 mil mortes por conta dessa antipolítica, né? Nas costas também do Jair Messias Bolsonaro e do grande capital, enfim, tudo que se alia a esse grande negócio, enquanto estrutura de sociedade também. Que luz no fim do túnel, digamos assim, você enxerga ou não enxerga? Você que passou também por tantas histórias, que já passou por tanto processo de luta, de organização também de base, e agora, né? Como mirar esse horizonte? A luz número 1 que está aí, que o Messias apagou a todo momento, desde o início ele andou jogando água em cima da velhinha, foi da vacina, né? E foi da própria doença. Então, a luz que tem é reconhecer que existe uma doença que já matou 300 mil. Veja, 300 mil não é 3, não é 30, não é 300 pessoas, né? Olha a dor desse povo. Olha a dor desse povo. E esse vagabundo, pai, ele anda por aí, né? Olha, ele vem em Santa Catarina para passar umas folgazinhas outro dia, coitado, merecidas, férias, né? Ele chega com toda a sua equipe, sem máscara, e abusando, né? É abusado, pior de tudo. Então, luzes no fim do túnel. Sermos vitoriosos com as pandemias, uma por vez.
Não sei se primeiro a pandemia Bolsonaro ou a pandemia coronavírus, mas as duas têm que ser derrotadas urgentes, né? Então, para coronavírus, existe a vacina. E para Bolsonaro, tem que ter a vacina consciência de povo. Né? É o povo que precisa ressurgir, né? Reconstruir a sua vontade de ter um país livre, né? De ter um país liberto desse tipo de pessoas, né? Repugnante, né? Medíocre, machista, né? É o cão, sem querer desprezar os cães, né? Mas não se vê uma qualidade de ser humano nesse figura, porque ele não tem sensibilidade nenhuma, tu só vê ele transparecer ódio e vingança, né? E aí tu imagina um cara que é presidente chegar a dizer que quer destruir, quer tirar toda a esquerda de um país? Com que nexo ele fala uma coisa dessas, né? Se eu sou sou esquerda, não vou ser direita nunca. Então ele tem que me matar, né? Porque eu ir para o Paraguai não vou. Vamos ficar aqui, vamos trabalhar por aqui, né? Então é horrível a gente se ver como comandados por um idiota, mais um tremendo idiota, né? Quem não tem diálogo não é gente. Então, essas duas pandemias nós precisamos nos livrar. Mas a pandemia Bolsonaro é com consciência de luta, né? Eu acho que essa retomada ela virá. Ela vai vir rapidinho, porque o processo da doença da fome vai bater muito rápido. Já está na porta, né? Então, quando a água bate na bunda, o povo mergulha, dá pulo, dá saltos, né? E, infelizmente, vai chegar no pior para poder atingir o nível de luta. Infelizmente, não precisaria, né? Isso é tão notório desde a facada, né? Desde aquela farsa facada até hoje, já tinha tempo suficiente para as pessoas entenderem que o presidente Bolsonaro e não é o presidente Bolsonaro, e ele não é um idiota. Eu falei idiota no nosso entender aqui, né? Como é que uma pessoa se apresenta como presidente e quer vir governar dessa forma? Ele é muito esperto, tão esperto que está coligado essa formação dessa elite, né? Dessa máfia a nível de mundo, né? O Trump disse que ele perdeu, mas ele não morreu. Ele vai ressurgir, né? Então, essa linha desses endemoniados, ela está por aí. Essa ultradireita que está para tomar. Olha, se morrer povo, eles não se interessam, não se preocupam, né? Eles querem saber de abocanhar as coisas para ele. Dizer que ele nunca foi corrupto é o cúmulo do absurdo, né? Então, acho que as organizações, é importante, Cláudia, eu vejo assim, que a tática é essa, não dá para organizar ocupações de terra e levar a família num lugar, numa área que tu sabe que tem metralhadoras viradas, porque as metralhadoras vão ser usadas tanto para lideranças como para o povo, com as famílias em geral. Então, a gente não pode, como lideranças, assumir uma proposição de ocupação, coisa assim, para colocar o povo numa bucha de canhão, né? Então, é um momento que é necessário um passo atrás. Eu acho que isso é importante, porque é o momento de tu estudar, de tu analisar, e nesse tempo a gente também percebe que o inimigo está enfraquecendo, né? Ele vai se enfraquecer, vai vencer o período dele, né? Ele não fez 70% dos votos da população, porque 30% da população não votou naquela eleição. Então, numa próxima eleição, quem não votou
certamente está revoltado e vai vir para votar, né? Então, haverá um candidato, espero que seja de esquerda, com letras maiúsculas, né? E que vai propor um projeto de esquerda, e que será vitorioso aí contra essa burguesia nojenta, sem vergonha, assassina, né? Nós precisamos ser vitoriosos aí para colocar um pouco de humanidade, de bondade no coração das pessoas. E olha, desmontar essas falsidades que tem em pregadores, né? Tem pregadores aí que nem martelo sabem pegar na mão, quanto mais o evangelho, né? Então, nós precisamos muitos reneus aí nesse mundão, porque, olha, o sofrimento que está, né? Nós temos aqui a companheira, a irmã, que trabalha, que está na direção do hospital aqui em Xanxerê. Assisti 2 entrevistas dela no jornal da RBS, da NSC, mas é agoniante, porque o sofrimento dessas pessoas, né, Cláudio? O sofrimento dessas pessoas que estão nessa frente, né, do combate, e pensar que tem os que estão tirando sarro, os que estão desinteressados, os que estão não usando máscara, os que se acumulam, os que dizem que não é nada, os que basta cloroquina, né? Então é um processo violento, muito violento contra a humanidade, e que nós precisamos combater com consciência. Por enquanto, calma e paciência, e assim que se abre o espaço, e com certeza as organizações sabem o momento certo, porque estudam, porque analisam, né? Nós vamos bater na porta e vamos entrar com banco, cadeira, mesa, e nos saciar da sede e da fome, né? É isso aí. Já não estamos mais em colapso, né? É um processo de genocídio, é esse projeto aí de morte. Mas, Lavrati, só te agradecer, né, por trazer essas prosas aqui para a gente, para o programa. Já fazia um tempo que a gente queria falar contigo, a companheira Jo também lembrava muito do teu nome e queria te ver aqui nesse espaço, né, já que a gente não pode se encontrar. Então, que sorte temos nós também de termos um companheiro como você, sempre atento, sempre por perto, sempre olhando, né, para toda essa conjuntura e também contribuindo aí nas orientações. Então, com muito carinho, assim, quero te agradecer, né, chegando ao finalzinho aqui do nosso programa desse domingo. Com certeza quem está assistindo aqui com a gente também se emocionou muito com a tua fala, com as histórias, enfim. A luta nos traz isso, né? Nos traz essa mística da vida, né? Claro que tem esses momentos que são doídos, como a gente já vinha falando, mas a alegria do encontro é o que a gente mais quer para reviver também algumas dessas histórias. Então, Lavrati, obrigada, tá? Um beijo com muito carinho de todos nós aqui. Muito obrigado, Cláudia, por nos convidar, né? Eu fiquei muito feliz, muito empolgado, né? Tenho muito carinho por vocês, né? Por toda essa organização que tem aí das pastorais e do desacato. Fiquei muito feliz quando vi os meninos estudando aqui no Instituto Federal, aqui no assentamento. Pai, isso me emocionou pra caramba, porque é para isso mesmo que a luta serve, né? Para organizar os espaços para as pessoas que têm necessidade e que têm um merecimento, né? Então, isso me deixou muito feliz. E o vosso convite para esse espaço, né, me deixou emocionado e emotivo, é verdade, né? E agradeço de coração e desejo a vocês, nesse processo, nesse trabalho lindo que vocês fazem, lindo em todos os sentidos, né? Na construção da consciência, no debate, né? Desacatando os desorientados e os orientados demais também, né? No sentido de propor sempre um novo olhar, né?
uma nova perspectiva, ou a velha perspectiva de sermos seres humanos, né? Ninguém está inventando roda nenhuma, nós só queremos aquilo que tenha sensibilidade, que tenha um processo de carinho e de justiça. Um abraço, um beijo no coração de todos e todas, né? E nós estamos aqui, quando quiser nos visitar, fora a pandemia, fora Bolsonaro, para dentro das casas para comemorar estas conquistas urgentes para o povo brasileiro. Pode ter certeza que a gente ainda vai repartir muito mate por essas estradas. Um beijo grande lá para ti. Fica bem, tá? Um beijo para toda a tua família também. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.